Bem-vindo ao Postulados e Teoremas. Após entendermos o comportamento da luz, falaremos nessa aula dos espelhos esféricos. Na descrição desse vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Pessoal, na aula passada a gente falou dos espelhos planos e da reflexão da luz. Agora nós vamos falar dos espelhos esféricos, começando por sua construção. Se a gente tiver uma esfera e seccionar essa esfera com o plano π, essa seção vai dar origem a duas calotas esféricas, C1 e C2, que se tiverem as superfícies polidas, seja interna ou externa, darão origem a um espelho esférico. A gente diz que o espelho esférico é convexo quando a superfície refletora for a superfície externa. Quando é a superfície interna, que é a superfície refletora ou polida, a gente chama esse espelho de espelho côncavo. Então tá aqui, ó, quando é a superfície externa, a superfície polida, refletora, a gente chama esse espelho de espelho convexo. Quando é a superfície interna da calota, que reflete os raios, que é a superfície polida, a gente chama essa calota de espelho côncavo. Utilidade dos espelhos esféricos. Os espelhos convexos são muito usados em lojas como itens de segurança. Como ele amplia o campo visual, é possível observar de forma mais ampla os ambientes. A gente percebe nas lojas, nos cantos dos ambientes, espelhos esféricos convexos usados para que as pessoas que trabalham na segurança dessas lojas observem o ambiente. Eles também são muito usados em veículos longos como caminhões e ônibus. Contudo, é preciso ter um cuidado com a utilização desses espelhos nessas ocasiões, porque eles diminuem muito o tamanho dos objetos na imagem, e isso pode provocar um problema quanto ao referencial espacial. Já os espelhos côncavos são usados, por exemplo, em consultórios dentários, com a finalidade de ampliar a imagem e facilitar o trabalho do dentista. Aquele espelhinho que o dentista usa para olhar dentro da boca do paciente é um espelho côncavo, e sua utilidade, entre outras, é aumentar a imagem, para facilitar a visualização e o trabalho do dentista. Aqui embaixo nós temos ilustrados dois tipos de espelho esféricos. O convexo, como eu disse, também chamado de espelho bolha, né? Ele amplia muito o campo visual, mas diminui a imagem do objeto. Aqui nós temos o espelho côncavo, um exemplo de espelho côncavo ampliando a imagem da mão dessa pessoa. Elementos geométricos. Depois de seccionarmos a esfera e darmos origem à calota esférica, que é o nosso espelho, alguns elementos geométricos surgem. Vamos ver quais são. Raio de curvatura R. É o raio da superfície esférica que deu origem ao espelho. A gente tem aqui, ó, o raio da esfera antes dela ser seccionada. É o raio da esfera original. Centro de curvatura C. É o centro da esfera que originou o espelho. A gente tem aqui o centro da esfera original antes dela ser seccionada. Esse centro é chamado de centro de curvatura do espelho. Vértice do espelho V é o polo da calota esférica. Nós temos um polo aqui e outro polo aqui. Esse polo, V, é o polo da calota esférica que a gente chama de vértice. Eixo principal, EP, é a reta definida pelo centro de curvatura e o vértice do espelho. Então aqui nós temos o eixo principal, que é a reta que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho. Seção principal ou plano meridiano é qualquer plano que corta a calota passando por seu eixo principal. Então qualquer plano que cortar a calota esférica e passar pelo eixo principal é chamado de plano meridiano. A abertura do espelho alfa é o ângulo ACB, é o ângulo ACB, esse ângulo alfa aqui, ó, certo? No qual os pontos A e B são simétricos em relação ao eixo principal.
ou seja, o ponto A está a uma mesma distância do eixo principal que o ponto B. É isso que significa ambos serem simétricos em relação ao eixo principal. Eixo secundário ES é qualquer reta que passa pelo centro de curvatura sem passar pelo vértice do espelho. Ou seja, qualquer reta que passar pelo centro de curvatura sem passar pelo vértice do espelho é chamado de eixo secundário. E por fim, o plano frontal. O plano frontal é qualquer plano perpendicular ao eixo principal. Qualquer plano que seja perpendicular ao eixo principal, ou seja, que forme com ele um ângulo reto, é chamado de plano frontal. Representação do espelho esférico. Agora nós vamos usar duas representações para os espelhos esféricos. Mais para frente a gente vai introduzir outras duas. Nesse momento nós vamos usar ou uma ou outra sem nenhuma distinção. Vamos começar analisando as superfícies refletoras dos espelhos convexos. Nessa minha primeira representação, a superfície refletora é essa superfície mais escura. Na minha segunda representação, esse símbolo me mostra que esse lado do espelho é a parte de trás do espelho, ou seja, a parte que não reflete a luz. Logo, a parte dianteira é a minha parte refletora. Nos espelhos côncavos, de igual modo, tal qual acontece com os espelhos convexos, a minha superfície refletora, nessa minha primeira representação, também é essa parte escura do espelho. Já na minha segunda representação, tal qual ocorre também com os espelhos convexos, esse símbolo me mostra que essa é a superfície que não reflete a luz, ou seja, a superfície da frente do espelho é a superfície refletora. Incidência e reflexão da luz nos espelhos esféricos. As leis da reflexão também valem para esses espelhos. O raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano no espaço. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Isso vale tanto para os espelhos côncavos quanto para os espelhos convexos. O esquema me mostra isso. O ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. O ângulo de incidência I, formado entre o raio incidente e a normal, é igual ao ângulo de reflexão R, formado entre a normal e o raio refletido. A gente observa ainda que a normal N no ponto de incidência é um dos eixos secundários, ou seja, ela passa pelo centro de curvatura sem passar pelo vértice do espelho. É o que a gente vê também no esquema. A gente tem aqui a reta normal passando pelo centro de curvatura sem passar pelo vértice, e por isso eu posso dizer que ela é um eixo secundário desse espelho também. Um caso especial acontece quando um raio de luz incidente coincide com um eixo secundário do espelho, ou seja, quando ele passa pelo centro de curvatura do espelho. Nesse caso, o raio refletido voltará sobre o raio incidente, ou seja, voltará sobre si mesmo. A gente tem aqui o eixo secundário, que é essa normal, né? É um eixo secundário porque passa pelo centro de curvatura sem passar pelo vértice. E aqui nós temos o raio incidente e o raio refletido coincidindo com esse eixo secundário. Quando isso ocorre, a gente diz que o raio incidente volta sobre si mesmo, ou, em outras palavras, o raio refletido volta sobre o raio incidente. Isso ocorre tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Aqui nós temos o raio incidente e aqui o raio refletido, ambos coincidindo com esse eixo secundário do espelho, que nesse caso é a própria normal. Quando isso ocorre, a gente diz que o raio incidente está voltando sobre si mesmo. Formação de imagens. Ao colocarmos diante de um espelho côncavo um ponto luminoso P, podemos determinar a imagem P' refletindo os dois raios luminosos PN e PV. Observe que um desses raios, no caso o raio PV, está sobre o eixo principal. Vamos para o espelho côncavo para a gente ver o que está sendo dito aqui. Aqui nós temos o ponto P, ponto luminoso P, colocado diante do espelho côncavo. O raio luminoso PN
ao ser refletido pelo espelho côncavo, interceptará o eixo principal do espelho exatamente no ponto P', que é a imagem do ponto P. Já o raio luminoso PV, ao ser refletido pelo espelho côncavo, retornará sobre si mesmo, interceptando a reflexão do raio PN exatamente no ponto P', que, como eu disse, é a imagem do ponto luminoso P. Observamos ainda que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tal qual a segunda lei da reflexão. É isso que está escrito aqui. Isso também vale para os espelhos convexos, ou seja, o processo de formação de imagem para esses espelhos é análogo ao processo nos espelhos côncavos. Qual é a diferença? A diferença que a gente nota é que o ponto P', que é a imagem de P, é formado atrás do espelho. Lembrar que esse símbolo me mostra o lado de trás do espelho. Quando isso ocorre, eu digo que essa imagem ela é virtual. Então, no caso do espelho côncavo, como a imagem é formada na frente do espelho, eu digo que essa imagem é real. Já no caso dos espelhos convexos, nós teremos uma imagem virtual. Se o ponto P estiver sobre o centro de curvatura do espelho côncavo, sua imagem se formará sobre ele mesmo. A gente já viu isso aqui. Assim, o ponto objeto será ao mesmo tempo objeto real e imagem real. Quando isso ocorre, a gente diz que o ponto P é um ponto autoconjugado. Então, se o ponto P, o ponto objeto P, está sobre o centro de curvatura, o raio incidente refletirá sobre si mesmo, formando a imagem também sobre o centro de curvatura. Nesse caso, a gente diz que esse ponto é um ponto autoconjugado. Isso também ocorre com o espelho convexo, quando o ponto P está sobre o centro de curvatura. Aqui nós temos o ponto P coincidindo com o centro de curvatura. Nesse caso, o objeto é virtual, porque ele está atrás do espelho convexo. Como o raio incidente é refletido sobre si mesmo, a imagem é formada no mesmo ponto onde está o ponto P. Ou seja, a imagem também é virtual. Também nesse caso a gente chama o ponto P de ponto autoconjugado. Cáustica de reflexão. Na primeira figura temos dois raios de luz que partem do ponto objeto P, formando as imagens P'1 e P'2. Entretanto, percebemos que no ponto onde se interceptam os raios refletidos, há a formação de uma terceira imagem, P'3. Vamos ver aqui na figura. Ó. O objeto P foi colocado diante do espelho e dois raios que partem de P, ao serem refletidos pelo espelho, formam as imagens P'1 e P'2. Mas a gente nota também que na interseção dos dois raios refletidos, forma-se uma terceira imagem, P'3. Com isso, é fácil da gente deduzir que, como de P partem infinitos raios de luz, nós teremos várias interseções entre os raios refletidos, formando assim infinitas imagens. É o que está sendo dito aqui. Ó. É fácil deduzirmos que, como há infinitos raios de luz partindo do ponto P, haverá infinitas imagens formadas pela interseção dos raios refletidos pelo espelho. Isso provoca um fenômeno chamado de cáustica de reflexão. É uma mancha luminosa formada no espelho. A gente vê o fenômeno da cáustica exatamente representado na segunda figura. Essa mancha formada no espelho é fruto exatamente das infinitas imagens formadas pelas infinitas interseções entre os raios refletidos. Isso ocorre tanto no espelho esférico côncavo quanto no convexo. Espelho esférico astigmático e estigmático. Se o sistema óptico conjugar apenas um ponto imagem de um objeto luminoso pontiforme P, ele será denominado sistema estigmático, conforme a primeira figura. Aqui nós temos o ponto luminoso P, o ponto pontiforme P, o ponto objeto, e a gente nota que todas as imagens de P são formadas em um único ponto, são conjugadas em um único ponto, P'. Quando isso ocorre, a gente diz que esse espelho
é um espelho estigmático. Em algumas ocasiões, o espelho esférico se comporta como um espelho estigmático. Os espelhos planos regulares que nós vimos na aula anterior são espelhos estigmáticos. No entanto, quando o sistema conjuga diversas imagens de um mesmo ponto-objeto, conforme a segunda figura, ocasionando o que a gente viu no slide anterior, o fenômeno da cáustica de reflexão, ele é chamado de sistema astigmático. Aqui nós temos um espelho astigmático, formando aqui o fenômeno da cáustica de reflexão por conta das inúmeras imagens formadas pela interseção dos raios refletidos. Condições de estigmatismo de Gauss. Pessoal, todo espelho que tem uma grande abertura é astigmático. Porém, se os raios incidentes paralelos ao eixo, os raios paralelos ao eixo que incidem sobre o espelho, estiverem próximos ao eixo principal, os raios refletidos conjugarão apenas um ponto-imagem chamado aqui de pelinha. De igual modo, se o ângulo formado entre os raios incidentes oblíquos e o eixo principal for de pequena abertura, as imagens formadas serão imagens nítidas. Contudo, se nós aumentarmos o ângulo entre o raio incidente e o eixo principal, ao se refletir no espelho, esses raios deixam de passar pelo ponto pelinha. Por isso a gente diz que o arco AB é a região útil do espelho, ou seja, é a região onde a gente tem formação de imagens nítidas. Essas duas propriedades foram descobertas experimentalmente por Gauss, e é por isso que são conhecidas como condições de estigmatismo de Gauss. Por fim, é importante saber que esses raios paralelos próximos ao eixo principal são chamados de raios paraxiais. Espelho esférico de Gauss. Gauss resolveu o problema da nitidez da imagem com o uso dos raios paraxiais e com a pequena abertura dos espelhos esféricos, mas nos trouxe um problema de ordem didática: a representação do espelho e do trajeto dos raios de luz que no espelho incidem e nele refletem. Nasceu disso a ideia de esticarmos o espelho na direção do eixo Y. Desse modo, surgiram novas representações para esses espelhos. Eu disse lá no início da nossa aula que eu apresentaria para vocês novas representações, e aqui estão elas. Aqui nós temos as representações para o espelho esférico côncavo de Gauss, e aqui as representações para os espelhos esféricos convexos de Gauss. De igual modo, a superfície refletora do espelho é essa superfície escura. Na segunda representação, esse símbolo continua me mostrando a parte posterior do espelho, me dando a certeza de que os raios se refletem nessa parte da frente. Nos espelhos convexos, de igual modo, a parte refletora aqui é essa superfície escura, e aqui esse símbolo me mostra a parte de trás do espelho, me dando a certeza de que os raios de luz se refletem na parte dianteira do espelho convexo esférico de Gauss. Foco de um espelho esférico de Gauss. Pessoal, se a gente fizer incidir sobre um espelho esférico côncavo raios paralelos ao eixo principal do espelho, os raios refletidos passarão por um ponto F chamado de foco do espelho. Observe que todos os raios refletidos convergem para esse ponto F. Vale uma observação: esses raios incidentes devem ser raios paraxiais, ou seja, devem ser raios próximos ao eixo principal do espelho. Já nos espelhos convexos, os raios refletidos são raios divergentes, uma vez que eles se afastam do foco do espelho, mas os seus prolongamentos passarão pelo foco principal. Isso porque o foco
é um foco virtual localizado atrás do espelho. Então nós temos no espelho côncavo um foco real localizado à frente do espelho e no espelho convexo nós temos um foco virtual porque ele está localizado atrás do espelho. É o que está sendo dito aqui. Podemos afirmar que o foco do espelho côncavo é real, enquanto o foco do espelho convexo é virtual. Focos secundários. Quando um feixe de luz cilíndrico, estamos aqui com dois raios R1 e R2 que formam um feixe cilíndrico, incide sobre um espelho côncavo de Gauss, oblíquo ao eixo principal, ou seja, inclinados, em relação ao eixo principal, os raios refletidos convergem para um mesmo ponto FS, chamado de foco secundário, ou seja, é o que a gente vê aqui, ó. Os raios refletidos vão convergir para um foco secundário. Lembrando que quando os raios são paralelos, eles convergem para o foco principal do espelho. Quando são oblíquos, convergem para o foco secundário. O segmento FSC é por isso denominado de eixo secundário. Esse eixo é paralelo aos raios incidentes. O eixo secundário é paralelo aos raios incidentes. Se a gente mudar a inclinação dos raios incidentes, mudando essa inclinação com que os raios incidem sobre o espelho, outro foco secundário F'S surgirá. Isso nos faz deduzir que existem infinitos focos secundários. É óbvio, né? Se mudarmos a inclinação, muda o foco secundário. Então, como eu tenho infinitas inclinações, eu terei infinitos focos secundários distintos. Esses focos estarão contidos todos aproximadamente no plano π, denominado plano focal. Aqui o plano π, todos os focos secundários estarão aproximadamente sobre ele. Significa que se eu alterar a inclinação dos raios incidentes, o foco secundário se movimentará, mas sempre sobre o plano π. Propriedade dos espelhos esféricos de Gauss, a posição do foco e do plano principal. A figura nos mostra geometricamente duas propriedades, quais sejam: a distância do centro de curvatura ao vértice do espelho é o dobro da distância do foco ao vértice do espelho. Em outras palavras, o segmento CV é o dobro do segmento FV. O plano principal π é um plano mediador do segmento CV. Como o plano π passa pelo foco, isso é suficiente para eu saber que esse plano divide o segmento CV ao meio. Como o eixo secundário é paralelo ao raio incidente I, alfa e beta serão iguais por serem alternos internos. Então nós temos aqui alfa e beta são ângulos alternos internos. Por isso, tem a mesma medida. Portanto, o triângulo CVFS é isósceles de base CV. Vamos ver que triângulo é esse? Eu vou achurar esse triângulo para a gente saber qual é. O triângulo CVFS. Exatamente esse triângulo que eu estou achurando de azul. Ele é um triângulo isósceles, tendo base CV. Com isso, a gente comprova que o segmento CV é mesmo o dobro do segmento FV. Isso porque o plano π divide a base do triângulo isósceles em dois pedaços congruentes. Também verificamos que os segmentos CFS e FSV têm a mesma medida. De C até FS tem a mesma medida de FS até V. Exatamente porque eles são os lados oblíquos desse triângulo isósceles em relação à sua base CV. Isso prova que o plano focal é plano mediador do segmento CV. Uma vez que esse triângulo é isósceles e que os dois lados oblíquos à base CV são iguais, nós teremos o plano principal dividindo o segmento CV, que é a base desse triângulo, em dois pedaços iguais.
Propriedade dos espelhos esféricos de Gauss. A gente pode resumir essas propriedades em 5 enunciados que a gente vai ver a seguir. Primeiro, todo raio de luz que ao incidir no espelho esférico passa pelo centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. Nós vimos isso lá no início do nosso estudo. Então nós temos aqui, no espelho côncavo, nós vemos o raio incidente passando pelo centro de curvatura e refletindo sobre si mesmo. O mesmo acontecendo no espelho convexo, com a diferença de que é o prolongamento do raio incidente que passa pelo centro de curvatura. Segunda propriedade. Todo raio de luz que ao incidir no espelho esférico passa pelo foco principal reflete-se paralelamente ao eixo principal. Aqui nós temos um espelho côncavo e a gente percebe que o raio incidente, quando passa pelo foco principal, ao se refletir no espelho côncavo, dá origem a um raio refletido que é paralelo ao eixo principal do espelho. No espelho convexo, é o prolongamento do raio incidente que passa pelo foco principal, mas de igual modo, ao se refletir no espelho convexo, ele dá origem a um raio refletido também paralelo ao eixo principal do espelho. Terceira propriedade. Todo raio de luz que incide no espelho esférico paralelamente ao eixo principal, ao refletir-se, passa pelo foco principal. Aqui nós temos no espelho côncavo um raio que incide paralelamente ao eixo principal do espelho e ao se refletir no espelho côncavo, se reflete passando pelo foco principal do espelho. Nos espelhos convexos, ao incidir sobre o espelho convexo um raio de luz paralelo ao eixo principal, é o prolongamento do raio refletido que passará pelo foco principal do espelho. Quarta propriedade. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho esférico, ao refletir-se, forma com o eixo principal um ângulo de reflexão igual ao de incidência, raios simétricos ao eixo principal. Nós também já falamos disso. O raio incidente forma com o eixo principal um ângulo alfa, que é igual ao ângulo alfa formado entre o eixo principal e o raio refletido. Isso acontece com o espelho côncavo e também com o espelho convexo, tal qual a gente vê aqui na segunda figura. Quinta propriedade. Todo raio de luz que incide no espelho esférico obliquamente ao eixo principal, ao refletir-se, passa pelo respectivo foco secundário. Aqui a gente vê um raio que incide obliquamente em relação ao eixo principal sobre o espelho côncavo e, ao se refletir, esse raio passa pelo foco secundário do espelho, foco esse que pertence ao plano π, conforme a gente já viu. No espelho convexo, a gente tem aqui um raio incidente que incide obliquamente em relação ao eixo principal sobre o espelho convexo. O prolongamento da reflexão desse raio passa pelo foco secundário desse espelho, foco esse que também pertence ao plano π. Determinação gráfica de imagens pontiformes. A imagem de um ponto P é obtida escolhendo dois raios notáveis R' e R2' que partam de P. A interseção dos respectivos raios nos dará a imagem P'. Aqui no espelho côncavo, a gente vê que o raio incidente R' parte do ponto P paralelamente ao eixo principal e, ao incidir no espelho, dá origem a um raio refletido oblíquo em relação ao eixo principal que passará pelo foco principal do espelho. Por sua vez, o raio incidente R2', oblíquo em relação ao eixo principal, passa pelo foco principal do espelho e, ao refletir-se no espelho, dá origem a um raio refletido paralelo ao eixo principal. O ponto onde esses raios se interceptam é o ponto onde se formará a imagem P'. Vale ressaltar que essa imagem é uma imagem real,
uma vez que ela é formada à frente do espelho. Nos espelhos convexos, partindo do ponto P um raio paralelo ao eixo principal, chamado R, duas linhas, ao incidir no espelho, ele dará origem a um raio refletido oblíquo em relação ao eixo principal e o seu prolongamento passará pelo foco principal do espelho. Por sua vez, o raio R', partindo do ponto P, oblíquo em relação ao eixo principal do espelho, ao se refletir no espelho, dará origem a um raio refletido paralelo ao eixo principal do espelho. O raio R' que parte do ponto P, ao ser prolongado, também passará pelo foco principal do espelho. O ponto de interseção entre os prolongamentos dos raios R' e R duas linhas será o local de formação da imagem P'. Vale ressaltar também que essa imagem é uma imagem virtual porque ela é formada atrás do espelho. Determinação gráfica da imagem de pequenos objetos frontais. Quando a gente coloca diante de um espelho esférico de Gauss, seja côncavo ou convexo, um objeto perpendicular ao eixo principal do espelho, a imagem formada também será perpendicular a esse eixo principal, tanto nos espelhos côncavos quanto nos convexos, como eu disse. Essa imagem formada, em relação ao espelho, ela pode ser real, no caso de estar diante do espelho, ou pode ser virtual, no caso dela estar atrás do espelho, ser formada atrás do espelho. A imagem em relação ao objeto ainda pode ser invertida, quando ela está de cabeça para baixo, ou direita, quando ela se apresenta da mesma forma que o objeto, voltada para cima. Os espelhos convexos formam imagem com uma única característica. Já os espelhos côncavos, a formação da imagem depende da posição do objeto sobre o eixo principal do espelho. E é isso que nós vamos analisar nos próximos slides. Como eu disse no slide anterior, a característica da imagem formada por um espelho côncavo depende da posição em que o objeto está sobre o eixo principal. Nós vamos ver aqui no primeiro esquema que o objeto foi colocado antes do centro de curvatura do espelho. Nesse caso, a imagem formada pelo espelho côncavo será real, porque estará à frente do espelho, será invertida, porque está de cabeça para baixo em relação ao objeto, e será menor que o objeto, terá uma dimensão menor que a dimensão do objeto. No segundo esquema, o objeto foi colocado exatamente sobre o centro de curvatura do espelho côncavo. Quando isso ocorre, nós teremos uma imagem real, porque ela está à frente do espelho, invertida, porque ela está virada de cabeça para baixo, e com o mesmo tamanho do objeto. Agora, o objeto foi trazido ainda mais para perto do espelho, colocado entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Quando isso ocorre, a imagem do objeto gerada por esse espelho côncavo será real, porque ela continua à frente do espelho, será invertida, porque se encontra de cabeça para baixo em relação ao objeto, e será maior que o objeto, terá dimensões maiores que as dimensões do objeto. Chegando o objeto ainda para mais perto do espelho, agora exatamente sobre o foco principal do espelho, a gente nota que não há formação de imagem. Isso porque os raios R' e R' não se cruzarão, eles serão paralelos. Quando isso ocorre, a gente diz que a imagem formada pelo espelho côncavo é uma imagem imprópria, ou ainda que essa imagem se forma no infinito. Colocando agora o objeto entre o foco principal e o vértice do espelho côncavo, a imagem gerada por ele agora será virtual, porque ela estará atrás do espelho côncavo, será direita,
porque não estará de cabeça para baixo em relação ao objeto e terá dimensões maiores que as dimensões do objeto. Essas são as 5 características que as imagens formadas pelos espelhos côncavos podem ter quando eu coloco um objeto diante dele. Isso não acontece com o espelho convexo. Independente de onde a gente posicionar o objeto em relação ao espelho sobre o eixo principal, a imagem desse objeto formada pelo espelho convexo será sempre virtual, ou seja, ela se formará atrás do espelho, será direita, porque não estará de cabeça para baixo em relação ao objeto, e terá dimensões menores que as dimensões do objeto. Estudo analítico e o referencial de Gauss. A gente já sabe que nos espelhos esféricos de Gauss temos uma única imagem pontiforme para um único ponto-objeto também pontiforme. Caso o objeto seja extenso, a imagem também será extensa. Gauss estabeleceu um sistema de coordenadas denominado referencial de Gauss, que nos dá a posição da imagem e do objeto com base no eixo das abscissas, bem como suas alturas, com base no eixo das ordenadas. No sistema de referência de Gauss, o eixo das abscissas é orientado no sentido oposto ao da luz incidente. Bom, vamos fazer uma análise de como funciona o sistema desenvolvido por Gauss. Primeiramente, o eixo das abscissas tem orientação contrária ao sentido da luz incidente. Então aqui nós temos a luz incidindo da direita para a esquerda sobre o espelho côncavo, logo, o eixo das abscissas terá orientação contrária a isso. O mesmo ocorrendo com os espelhos convexos. A gente tem aqui o sentido da luz incidente, da esquerda para a direita, logo, o eixo das abscissas terá orientação contrária ao sentido da luz incidente. Sobre o eixo das abscissas, x, a gente consegue encontrar a posição da imagem e do objeto em relação ao espelho. Já no eixo das ordenadas, a gente consegue determinar a altura tanto do objeto quanto da imagem. É assim que funciona o sistema de referência para o espelho côncavo e para o espelho convexo. Nós usamos algumas nomenclaturas para o sistema de referência de Gauss. Vamos ver quais são. No eixo das abscissas, que tem a origem no vértice do espelho e coincide com o eixo principal do espelho, a gente tem a abscissa do objeto, que a gente chama de P. Tá aqui, a abscissa do objeto é a posição do objeto no eixo das abscissas. Temos a abscissa da imagem, que a gente chama de P'. Aqui, a posição da imagem sobre o eixo das abscissas. E, por fim, a abscissa do foco, ou distância focal, que a gente chama de F minúsculo, que é a posição do foco sobre o eixo das abscissas. Em outras palavras, é a distância entre o vértice e o foco do espelho. No eixo das ordenadas, que é perpendicular ao eixo das abscissas, a gente tem a altura do objeto, que eu chamo de O minúsculo, que é a ordenada do ponto A. Aqui está o ponto A, a ordenada é o valor de Y, né? Está aqui, Aqui está a ordenada do ponto A, em outras palavras, a altura do objeto. E a altura da imagem, que eu chamo de I minúsculo, que é a ordenada do ponto A'. A ordenada do ponto A' está aqui no eixo Y. Em outras palavras, é a altura da imagem. Distância focal. A abscissa do foco F é denominada distância focal e é indicada por F minúsculo. Não devemos confundir o foco com a distância focal. O foco é um ponto sobre o eixo das abscissas. Já a distância focal é a distância entre o vértice e o foco do espelho. Exatamente por isso, essa distância pode ser tanto positiva quanto negativa. Ela será positiva quando o foco do espelho for um ponto real, e isso acontece nos espelhos côncavos. Por esse motivo, a abscissa do foco será positiva. Em outras palavras, a distância focal será maior que zero.
Já nos espelhos convexos, o que ocorre é que o foco é virtual, pois está localizado atrás do espelho. E por isso sua abscissa é negativa, ou seja, a distância focal será menor que zero. Esse espelho esquematizado aqui é um espelho côncavo, e por isso a distância focal é positiva, uma vez que o seu foco é um foco real, localizado à frente do espelho. Aumento linear transversal. Sendo O a altura do objeto AB e I a altura de sua imagem, A', B', denominamos aumento linear transversal o quociente A igual a I dividido por O. Dito de outro modo, é a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto. O aumento linear transversal pode ser positivo ou negativo, a depender da posição relativa da imagem em relação ao objeto. Se a imagem for invertida, o aumento linear transversal será menor que zero. Caso a imagem seja direita, o aumento linear transversal será maior que zero. Equação do aumento linear transversal. Observamos na figura os triângulos VAB e VA'B', que são semelhantes, e por isso a gente pode estabelecer uma relação entre o aumento linear transversal e as abscissas P e P'. Bom, os triângulos em roxo e em azul são triângulos semelhantes e, portanto, a altura do triângulo roxo está para a altura do triângulo azul, assim como a base do triângulo roxo está para a base do triângulo azul. Dito de outro modo, a medida de B'A' está para a medida de BA, assim como a medida de V até B' está para a medida de V até B. É isso que está escrito aqui. Bom, eu vou chamar a medida BA de O. Tá aqui, ó. A medida BA igual a O, ou seja, a altura do objeto. Vou chamar a medida B'A' de I, que é a altura da imagem. Tá aqui. Vou chamar a medida de V até B' de P', de V até B' de P', que é a posição, a abscissa da imagem. E vou chamar a medida de V até B de P. De V até B, eu vou chamar de P, que é a abscissa do objeto. Vale lembrar que a medida de B'A' deve ser negativa, porque a imagem está invertida em relação ao objeto. Então, onde eu chamei de B'A', agora eu vou chamar de menos I. Onde eu chamei de BA, agora eu vou chamar de O. Onde eu chamei de VB', eu vou chamar de P'. E onde eu chamei de VB, eu vou chamar de P. Logo, eu tenho aqui a relação entre o aumento linear e as abscissas da imagem e do objeto. Posso melhorar um pouquinho essa equação passando esse sinal de menos para cá, né? Então, o aumento linear transversal pode ser encontrado fazendo a razão entre a medida da imagem e a medida do objeto, ou menos a razão entre a abscissa da imagem e a abscissa do objeto. Equação dos espelhos esféricos ou equação de Gauss. Vamos estabelecer agora uma relação entre a distância focal do espelho esférico e as respectivas abscissas do objeto e de sua imagem conjugada. Para isso, vamos considerar os triângulos semelhantes FB' e FVD. São os triângulos que estão aqui pintados em roxo e em azul. Se esses triângulos são semelhantes, eu posso dizer que a base do triângulo roxo está para a base do triângulo azul, assim como a altura do triângulo roxo está para a altura do triângulo azul. E é isso que está escrito aqui. Agora eu vou chamar B'F de P' menos F. Isso porque a distância de F até o vértice é a distância focal F. E a distância que vai da imagem ao vértice do espelho é a abscissa P'. Como eu quero determinar o segmento B'F, basta eu fazer P' menos F. É isso que eu fiz aqui. Vou chamar também o segmento VF de F. Afinal de contas, VF é a distância focal F. Vou chamar o segmento B'A' de menos I, porque menos I
é a altura da imagem invertida em relação ao objeto. E por fim, eu vou chamar os segmentos VD e BA, que são iguais, de O, porque essa é a altura do objeto. Com isso, retomando a igualdade acima, eu vou trocar B'F por P'-F, vou trocar VF por F, vou trocar B'A' por -I e vou trocar VD por O. Da equação do aumento linear transversal, eu sei que -I sobre O é igual a P' sobre P. E foi por isso que eu coloquei essa igualdade aqui. Então, eu fico com P'-F dividido por F igual a P' dividido por P. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu chegarei a P' menos PF igual a F'P'. Isolando P', eu fico com P' igual a F'P' mais Fp. Dividindo membro a membro a equação inteira por Fp', chegamos à equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Em outras palavras, o inverso da distância focal é igual ao inverso da abscissa do objeto somado ao inverso da abscissa da imagem. Em resumo, quando um objeto extenso tem sua imagem conjugada por um espelho esférico, podem ocorrer as seguintes situações. Pessoal, a memorização dessa tabela é de suma importância. Ela vai nos ajudar na resolução de vários problemas que virão pela frente. Quando tivermos um objeto real e uma imagem também real, a imagem será invertida em relação ao objeto. Logo, o aumento linear transversal será menor que zero, ou seja, negativo. Caso o objeto seja real e a imagem seja virtual, a imagem será direita em relação ao objeto. Logo, o aumento linear transversal será positivo, ou seja, maior que zero. Caso o objeto seja virtual e a imagem seja real, a imagem também será direita em relação ao objeto e, portanto, o aumento linear transversal será maior que zero. E, por fim, se o objeto e a imagem forem virtuais, a imagem ficará invertida em relação ao objeto. Em outras palavras, o aumento linear transversal será menor que zero. O objeto virtual só aparece em caso de associação de dois ou mais espelhos ou lentes. Em geral, usamos lentes para produzirmos objetos virtuais. Método gráfico das coordenadas, MGC ou método de Pierre-Lucy. Esse método ele é muito pouco utilizado, mas vale a pena a gente dar uma olhada para ver como ele funciona. Esse método consiste em traçarmos dois eixos, o eixo P e o eixo P'. De posse de dois pontos, quais sejam a posição do objeto e o foco, ou a posição da imagem e o foco, basta traçarmos a reta suporte S, passando por dois desses pontos para determinarmos o terceiro. Então, a distância da origem dos eixos até P' será a posição da imagem. A distância da origem dos eixos até P será a posição do objeto. Vale lembrar que esse gráfico não é gráfico da função f em f'. O papel desse gráfico é apenas geométrico. A semelhança entre os triângulos 1 e 2 comprovam a validade desse método. Lembro ainda que esse método também pode ser usado no estudo das lentes esféricas. Associação de dois espelhos. A figura mostra para nós um banco óptico com dois espelhos esféricos dispostos de tal modo que as superfícies refletoras
estejam voltadas uma para a outra e que sejam coaxiais. Ser coaxial significa ter o mesmo eixo principal. Esse sistema, assim montado, constitui uma associação de espelhos esféricos. De um modo geral, se a gente colocar um objeto luminoso diante de dois espelhos, a gente vai obter a imagem desse objeto em um dos espelhos. Essa imagem obtida no primeiro espelho servirá de objeto para o segundo espelho, que produzirá uma segunda imagem desse objeto, e assim por diante. A gente viu esse processo quando a gente estudou espelhos planos. Com isso, a gente vai obter um número muito grande de imagens. Vale ressaltar que a gente pode associar espelhos planos a espelhos esféricos e vice-versa. Na nossa próxima aula, falaremos de uma outra propriedade da luz, a refração da luz. Eu espero vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!